Deuterônio 31:6 diz: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse versículo e a luz que tem sobre ele. Bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Rafa Pereira. Hoje é o vídeo 45 da jornada de 180 dias Vanguarda. O vídeo de hoje é com embasamento neste devocional que eu tô lendo todas as minhas manhãs. Eu vejo que para ter sucesso a gente precisa ter coragem, apesar do medo, para a gente poder alcançar aquilo que a gente deseja. Eu vejo muito dos vídeos, né, que eu acompanho outras pessoas também, elas falando que, por exemplo, Tiago Ora, a Betina, no próprio devocional, que quem normalmente tem sucesso é quem coloca a cara, ou atualmente, né, no digital, ou vai lá e faz as coisas. As pessoas que normalmente, né, são muito inteligentes, eu já fui muito assim no meu passado, que não acreditava que eu tinha potencial. Então eu me escondia, mas eu era uma pessoa muito inteligente, não que eu ainda não seja, né? Mas eu vejo que a pessoa que é muito inteligente às vezes tem vergonha, então ela fica mais escondidinha. E a pessoa que talvez seja mediana, ela vai lá e vai fazer. Então eu vejo que não podemos, em momento nenhum, ter medo. Lógico que o medo nos ajuda em muitos casos, porque a gente sabe que o medo também nos ajuda, mas a gente precisa fazer uma pergunta toda vez que o medo aparece em alguma situação, é que esse medo, ele vai me atrapalhar a chegar onde eu quero, ou esse medo é realmente verdadeiro? Porque às vezes a gente cria historinhas dentro da nossa cabeça, nos damos desculpas, mas a real é que aquele medo é só da imaginação nossa. Então a gente precisa ter coragem para fazer e alcançar aquele sucesso que a gente quer ter. No devocional, a Betina cita o livro O Impostor que Habita em Mim, de Brennan Manning. Eu vou depois deixar aqui no vídeo o nome do livro e o autor. E no devocional, ela citou o livro e o autor diz que existe uma voz que diz que eu não posso fazer algo. E nesse caso, é o impostor que habita em mim. Aí a mensagem, né, do impostor dentro da gente é que as pessoas vão descobrir quem que eu sou, sendo que eu não sou aquilo que o cérebro acha que eu sou, entendeu? Que é um dos vídeos que eu falei lá aqui no canal, que a gente tem que aceitar a nossa biografia. Porque se eu aceito a minha biografia, esse impostor ele não vem. Ou se ele vier, a gente tá mais tranquilo porque a gente aceita a biografia. E a outra pessoa vai descobrir quem a gente é, mas a gente não fica criando um personagem, sabe? E uma outra voz que vem do impostor dentro da nossa cabeça é que eu não mereço aquilo que eu desejo como sucesso. E esse impostor que habita em mim, ele acaba nos limitando a uma vida que a gente não consegue viver com abundância. E eu não falo aqui só sobre dinheiro, é questão de você viver com paz, viver com propósito, viver com felicidade no seu dia a dia. E o que eu tenho visto, né, porque criar conteúdo, a gente acaba consumindo conteúdo de outras pessoas também. Mas quando a gente fica muito ansioso, porque a gente fica vendo a vida muito de outras pessoas e acaba não fazendo a nossa própria vida acontecer,
é uma forma de deixar a nossa vida limitada. Porque se eu sei que eu quero chegar em algum objetivo, eu preciso fazer as minhas tarefas diárias, né, na minha rotina, para que eu também possa chegar num próximo nível. E não só acompanhar a vida da outra pessoa, mas deixar a minha vida limitada. E eu acredito que todo mundo, ou a grande maioria, quer ter uma vida diferente. Só que fica anestesiada na vida que, eu vou consumir e depois eu faço. Aí depois você faz e nunca faz, né? E a gente também precisa entender que a gente tem a nossa autenticidade e a gente precisa ter coragem para fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. Eu vejo que, vou dar um exemplo aqui, eu não tenho falado mais sobre o ecossistema, porque eu vejo que é um plano de Deus, mas eu preciso primeiro fazer o operacional, que é gravar os vídeos, que é estudar também, estar também em outras redes sociais, mas a minha parte eu preciso fazer. O sonho que eu vejo, né, eu vejo que não é um sonho meu, mas se eu gosto de uma frase que eu tenho comigo, é que se você tem a visão, você tem a estrutura, porque sem estrutura você não consegue ter a visão. Então, se em algum momento você teve uma visão de algo que de primeira você não acreditou que aquilo seria capaz para você, é porque você tem estrutura. E eu também gosto de uma outra frase, que é que Deus não coloca planos que a gente não possa alcançar, ou que Ele nos treina para poder alcançar aquilo que Ele nos ordenou. Então eu vejo que a gente é capaz sim, só que muitas das vezes a gente tá nesse impostor, ou a gente tá com esse medo que paralisa, e a gente precisa ter coragem para fazer as coisas acontecerem. A verdadeira liberdade não é viver sem ter medo, é agir com coragem apesar do medo. Eu vejo que pra gente dominar os sentimentos, né, porque se a gente não controla ou não domina, não entende os nossos sentimentos, ele acaba nos dominando. Então, pra a gente entender os sentimentos, a gente precisa entender também sobre inteligência emocional. Eu, esse ano de 2026, tenho feito meu diário da clareza. Então, eu escrevo os pensamentos, o que eu tô sentindo, né, no começo do dia, ou do que eu passei no dia anterior, e escrevo para eu ter clareza do que eu tenho de sentimento, ou às vezes dos sonhos que eu tive que me geraram raiva ou me geraram tristeza, para que eu não deixe só no cérebro, porque isso acaba acumulando muita coisa. E eu vejo que eu sou uma pessoa que, se eu não escrever, eu fico acumulando muita coisa, e isso me atrapalha, porque aí os sentimentos acabam dominando quem eu sou. E aí às vezes eu não quero gravar vídeo, às vezes eu não quero fazer aquilo que realmente precisa. Então eu vejo que comigo tem funcionado assim. Eu espero que você encontre, né, uma maneira de você entender os seus sentimentos, para que ele não te domine, para que você possa alcançar o sucesso que você deseja, ou algum objetivo que não necessariamente precisa ser um sucesso, porque sucesso é uma definição que para cada um é de um jeito. Medo, insegurança e vergonha são sentimentos, né, que a gente precisa colocar diante de Deus, para que Ele possa, né, nos orientar com o que fazer com esses sentimentos, porque eu vejo que se a gente
não denomina esses sentimentos e também não pede ajuda, né, ao Criador, por exemplo, a gente sempre vai usar 3 desculpas, que são: eu não tô pronto, ainda não é o momento e segunda-feira eu começo. Só que a gente sabe que na maioria das vezes a gente sempre dá essas desculpas e não assume a nossa própria responsabilidade da nossa vida. Então a vida dos outros vai acontecendo e a nossa sempre fica paralisada. Agora eu vou trazer uma história da Bíblia que diz assim que Moisés, né, o povo de Israel andou com Moisés por muitos anos, mas em um determinado momento quem assumiu essa questão de liderança foi Josué. E quem, né, a multidão de Israel que estava acompanhando Moisés agora se depara com um novo líder, que é Josué, eles poderiam ter paralisado pelo medo e pensado, né, e agora? Quem vai nos guiar? Será que vai dar certo? Mas Deus disse: sejam fortes e corajosos. Eu estou com vocês. E a coragem deles não vinha da ausência do risco, né? Do medo. Ela vinha da presença de Deus. Eu vejo que o último capítulo, tanto da minha história como da sua, ainda não foi escrito. Mas a gente também não precisa, né, ficar preocupados com o que aconteceu ontem. A gente precisa hoje fazer algo diferente. Não deixar para amanhã, nem para o próximo mês e nem para o próximo ano. Para começar a se arriscar, a gente pode fazer isso hoje, para que a gente tenha um futuro melhor, né? A liberdade de escolha, ela é uma dádiva, porque você pode escolher o que você faz no hoje. Coragem em vez de medo, ação em vez de paralisia, responsabilidade ao invés de desculpa. E cada escolha que a gente toma no presente molda o nosso futuro. Não permita que o medo dite as suas decisões. Usa a sua liberdade para agir com coragem, enfrentar desafios, abraçar a jornada com determinação. Não se trata de ser imune ao medo. Se trata de não deixar o medo decidir a sua história. Se hoje você sentir que o impostor está gritando dentro de você, ou que o medo também está te travando, lembre-se de Deuteronômio 31:6. Seja forte e corajoso. O Senhor, o seu Deus, vai com você. Ele não te deixa e Ele também não te abandona. Faça um compromisso hoje com você mesmo, de dar um passo mesmo com medo, de não esperar a coragem chegar para agir, de agir e deixar a coragem crescer no seu caminho. Se o vídeo de hoje de alguma forma falou com você, se inscreve no canal, ativa as notificações e me conte aqui nos comentários qual é o medo que você precisa desafiar ele hoje. Até o próximo vídeo!